Bom dia. Sim, Só um sim, minuto, professor, porque entendi. senão meio que tá meio ruim. Deixa eu voltar então. Tô gravando aqui a live, vou só voltar do ponto do semelhante dissolve semelhante então. Substâncias polares só dissolvem substâncias polares. Substâncias polares é que tem um momento de carga elétrica dentro da estrutura, tipo um sal que é um íon, tem positivo e negativo. A água que tem uma parte mais eletronegativa e outra mais eletropositiva. Então, a água, por exemplo, dissolve sais polares, não é? Foi isso que eu tinha comentado antes. E apolar dissolve apolar. Por exemplo, quando você está com a mão suja de gordura, ou quando você vai lavar a louça, você usa detergente, não é? O detergente tem uma parte apolar que interage com a gordura e consegue dissolvê-la. Ou quando você tem graxa e usa gasolina ou querosene para tirar aquela graxa que a água não dissolve. É porque aquele material é apolar. E solventes orgânicos, como a gasolina, por exemplo, que vão dissolver aquilo. Então, só para ler aqui, eu vou ler o que está na tela. Substância polar tende a dissolver um solvente polar. Substância polar tende a dissolver num solvente apolar. Assim sendo, entende-se que muitas substâncias inorgânicas, como ácidos, sais, que são polares, dissolvem-se na água, que é um solvente polar. Pelo contrário, as substâncias orgânicas, que são em geral apolares, dissolvem-se em solventes orgânicos também apolares. Aqui ele dá o exemplo da parafina, que não se dissolve em água, mas se dissolve em gasolina. Essa regra costuma ser abreviada semelhante dissolve semelhante. Entenderam, pessoal? Sim, sim. Tudo ok. Continuando aqui, o que eu pedi para vocês pesquisarem 2 semanas atrás sobre coeficiente de solubilidade. Mas antes, uma pergunta aqui. A dissolução do cloreto de sódio em água. O cloreto de sódio é o nome científico do sal de cozinha. Tem limite? Você acha que tem limite? O que isso significa? Não, não tem. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Acho. Quem falou que não tem? Rafaela. Ok, Rafaela, quem acha que tem limite? Eu acho que não tem, porque é tipo o sal, não é? Ele vai dissolver instantaneamente na água quando É, você misturar. eu acho que eu fiz a pergunta errada, Rafaela. O limite é a quantidade. Será que vai ter uma quantidade que a água não vai conseguir dissolver mais o sal? Eu acho que talvez. Tô Sim, confusa, professor. tranquilo. Assim, a água dissolve o sal, a gente sabe disso. Porém, tem um limite de massa, de quantidade de matéria. Então, para cada quantidade de solvente, aqui no caso a água ou solvente, eu vou ter uma quantidade de soluto máxima que aquele material consegue dissolver. É o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ok? Então, para cada solvente vai ter um valor máximo de soluto que vai ser dissolvido. Tranquilo? Então, por exemplo, Aham, tranquilo. outro exemplo aqui, só um momento, se está tudo ok, tranquilo. O outro exemplo aqui, na verdade é o mesmo exemplo, mas continuando aqui, é a explicação do coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida por uma certa quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Tomem nota aí. Por quê? Porque solubilidade é uma variante que vai mudar de acordo com a temperatura do sistema. Então, o solvente, por exemplo, a água a 25 graus Celsius, ela dissolve quantidade diferente de soluto do que se ela tivesse, por exemplo, a 60, 70 graus Celsius. Então, tome nota aí, a gente vai ver mais na frente isso aqui. Então, por exemplo, CS não é Counter-Strike, aqui é coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, tá? Então, coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. A 20 Quando a água está a 20 graus Celsius,
100 gramas de água dissolve 36 gramas de cloreto de sódio. Se eu colocar 37, o que que vai acontecer? O material vai dissolver os 36 e vai sobrar 1 grama sem dissolver. Entenderam? Professor, Pode o falar. sólido que sobra geralmente é chamado de precipitado, né? O termo mais correto é corpo de fundo, mas tem uns livros que chamam de precipitado também. O precipitado não está muito certo porque quando a gente vai estudar inorgânica tem as reações de precipitação. Então, quando, por exemplo, você tem dois sais solúveis que reagem entre si, formando um material insolúvel, aí a gente chama isso de precipitado. Mas alguns livros tratam isso também como precipitado, embora não seja o termo mais correto. Mas nesse sentido pode-se usar esse termo sim, beleza? Ok, obrigada. Então, se eu adicionar 50 gramas no cloreto de sódio, nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Não sei se dá para enxergar na tela aí. Vai ter 36 dissolvidos e 14 vão estar no fundo, que a gente chama de corpo de chão ou corpo de fundo. Esse material não faz parte da solução, porque aqui esse material já fica heterogêneo, né? Uma mistura heterogênea. Então eu tenho uma solução saturada. O que é uma solução saturada? Quando o valor de solubilidade de soluto é igual ao do coeficiente. Então 36 gramas de cloreto de sódio dissolvidos. E os 14 formando aqui o corpo de fundo, que é o excedente aqui, ó, de 50 para 36, ok? Continuando aqui, quando duas substâncias se dissolvem em qualquer proporção, coeficiente de solubilidade infinito, vamos dizer assim, dizemos que elas são totalmente miscíveis. É o caso da mistura de água e álcool. Por exemplo, água e álcool não tem limite para a solubilidade. Então, a gente chama de totalmente miscíveis, nesse caso aqui. Em função do o ponto de saturação é o valor do coeficiente, ok? O valor numérico. A gente classifica soluções em insaturadas, quando você tem menos soluto do que estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Por exemplo, voltando para o exemplo do sal aqui, 36 gramas para 100 gramas de água. Se eu coloco 20 gramas de cloreto de sódio, eu tenho uma solução insaturada, porque o valor é menor do que o do coeficiente. Saturada, atingir o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, no exemplo anterior, eu tenho 36 gramas aqui de cloreto de sódio dissolvidos, que é igual ao do coeficiente. Então, eu vou ter uma solução saturada. Então, insaturada é quando é menor. Saturada é quando é igual, o coeficiente. Agora eu botei tudo aqui, espera um pouquinho. E tem a supersaturada. Supersaturada é quando o valor de soluto dissolvido é superior ao do coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Isso ocorre também, beleza? Essa classificação pode ser representada esquematicamente do seguinte modo. Essa seta aqui é o valor do aumento da massa de soluto no solvente. Quando o valor é menor do que o ponto de saturação, tem uma solução insaturada, é estável. Quando o valor do soluto é igual ao valor do coeficiente, exatamente igual, eu tenho um ponto de saturação máximo ali, eu tenho uma solução saturada. E quando esse valor do aumento de massa do soluto é maior do que o coeficiente, eu tenho uma solução supersaturada. É uma solução instável, ok? Vamos continuar aqui. Então aqui, deixa eu só baixar um pouco. Ok. Continuando aqui, quando você tem o limite da estabilidade, consequentemente as soluções supersaturadas só podem existir em condições especiais. E, quando ocorrem, são sempre o que? Instáveis. Na prática é muito fácil distinguir as soluções, não saturada, saturada ou supersaturada. Vamos acompanhar esse esquema aqui, ok? Ok. Quando você coloca uma pequena quantidade de soluto em água, um solvente aqui,
Se essa quantidade for menor que o ponto de saturação, que é o valor do coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. O soluto se dissolve completamente. Beleza? Se a quantidade for maior, eu vou ter um corpo de fundo formado. Então, eu vou ter uma solução saturada e um soluto que não se dissolve no fundo do material, que eu chamo de corpo de chão. Na solução supersaturada, a precipitação do soluto é excedente, que estava dissolvido aqui, porém eu alterei a temperatura. Como eu falei lá atrás, a solubilidade varia com a temperatura, então nessa nova temperatura a solubilidade é menor. Então aquele soluto excedente também se precipita, ok? Então, na solução supersaturada, quando há diferença de temperatura, a precipitação do soluto é excedente. É por isso que a gente chama de que a solução supersaturada é instável, beleza? Beleza. Continuando. Só um momento, ver se está ok aqui, tranquilo. A gente chega aí nas curvas de solubilidade, que é o que eu pedi para vocês pesquisarem. Tem solutos que, com o passar da temperatura, vai mudando a sua solubilidade. A gente sempre trata gramas de soluto para 100 gramas de água. Por que 100? Porque facilita os cálculos de porcentagem, ok? Porque é por 100 gramas de água ou por 100 gramas de solvente. Então isso facilita para dizer a porcentagem de solubilidade do material. Então as curvas de solubilidade, nada mais nada menos, elas indicam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então é isso que as curvas trazem. Tem solubilidade que é favorecida com o aumento de temperatura, tem solubilidade que não é favorecida, ela é dificultada com o aumento de temperatura. Então, verificando esse gráfico ao lado, a gente tem 4 solutos: nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de sério. E essas linhas aqui indicam a variação de solubilidade, do coeficiente de solubilidade, de acordo com a variação de temperatura. Aqui no eixo X eu tenho temperatura subindo e no eixo Y eu tenho os valores de coeficiente de solubilidade. Olhando o gráfico, assim, qual desses solutos é mais favorecido com o aumento da temperatura? Que vai lá para cima. O primeiro, né? O vermelho. Aqui do KNO3, do nitrato de potássio. Então, o que significa? É o soluto que é mais favorecido com a variação de temperatura, aumento de temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade dele vai lá para as alturas. Significa que ele. A gente vai chegar lá. Calma aí, que senão eu vou dar spoiler. Existe algum que diminui, algum material aqui que está diminuindo a linha? O último lá embaixo. É o sulfato O de sério. sulfato. Isso, o sulfato de sério está diminuindo aqui com o aumento da temperatura. Então é o seguinte: se a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, significa o quê? Que o soluto se dissolve mais favorecidamente com a absorção de calor. Então a dissolução dele vai ser endotérmica. Da aula passada de laboratório, que a gente tratou de endo e exotérmica, lembram disso? Aham, lembro. Então a dissolução aqui por nitrato de potássio está sendo favorecida com o aumento de temperatura. Então uma dissolução endotérmica, ela quer calor para acontecer. Ao passo, pelo contrário, substâncias que se dissolvem com liberação de calor, a dissolução vai ser exotérmica, porque tende a ser menos solúveis quando o solvente está mais quente. Então, se o solvente estiver muito quente aqui, ele não consegue se dissolver direito, vamos dizer assim. Se o solvente estiver mais frio, ele consegue se dissolver mais. Porque se você dissolve um soluto desse, ele vai liberar calor. Se tiver o solvente quente, ele não vai conseguir liberar esse calor de forma efetiva. Ele não vai conseguir dissolver de maneira mais efetiva. Beleza? Aham. Uhum.
Bora lá, continuando. Estamos terminando já. Há certas substâncias cujas curvas de solubilidade apresentam pontos de inflexão. Pode até descer, como aqui no segundo caso. Um ponto de inflexão sempre indica uma mudança da estrutura do soluto, como assinalamos nesse gráfico. Existem alguns solutos onde eles são hidratados. Significa o quê? Que tem moléculas de água na estrutura do sal. Aqui a gente tem o cloreto de cálcio hexidratado e aqui a gente tem o sulfato de sódio decaidratado. Eles podem sofrer ponto de inflexão quando eles perdem molécula de água. Tá vendo aqui? Ó, aqui ele tem 4 e aqui ele tem 2. Caiu de 6 para 2. Aqui o sulfato de sódio tinha 10 moléculas de água na estrutura, agora ele não tem nenhum. Então pode acontecer, né, com o aumento da temperatura, você ter perdas de moléculas de água da própria estrutura do sal. Isso vai afetar o coeficiente de solubilidade como um todo, gerando esses chapeuzinhos, igual chamam na estrutura do gráfico. Então, se você vê isso em um gráfico, ou seja, o gráfico está subindo, de repente ele muda aqui, começa a descer, ou começa a fazer esses chapeuzinhos, igual eu falo, certeza absoluta que vai ser um sal hidratado naquela estrutura. E que naquele e naquele e que naquele e que naquele instante ali há um ponto de inflexão, ou seja, há uma mudança de estrutura do material. Beleza? Viu o chapeuzinho na estrutura? É um sal hidratado, ok? Na estrutura não, né? No gráfico. Viu um chapeuzinho no gráfico? Ali vai ser um sal hidratado. Beleza? Beleza. Ok. Continuando. Curva de solubilidade. A gente vai interpretar o gráfico agora para fechar, beleza? Então aqui é um nitrato de potássio, aquele primeiro da linha vermelha, em 100 gramas de água. Então a primeira pergunta que a gente faz: com o aumento da temperatura, a solubilidade é favorecida ou dificultada por nitrato de potássio em água? Favorecida. 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 Se está para cima, favorecida. Se desce, dificultada. Isso aí. Então, primeiro ponto básico, vocês interpretaram bem. Agora vamos para as perguntas aqui. Na temperatura de 50 graus Celsius, essa é a temperatura do solvente, porque é o que está variando aqui a temperatura do solvente, beleza? A quantidade de nitrato de potássio que se dissolve em 100 gramas de água são 80 gramas? Vamos ver. 50 é aqui, ó, entre 40 e 60. E você vem aqui, ó, pá, vê onde dá na curva. Dá nesse pontinho preto aqui. Então tá certo, é Então, 80. aí você vem aqui, ó, 80. Então tá certíssimo, beleza? Então, se eu colocar 80 gramas aqui de soluto na água, eu vou ter uma solução que saturada, ok? Ok. Agora vamos olhar a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, o soluto já cai, ó, tá vendo? 60 gramas, uma temperatura menor, menor quantidade de soluto dissolvido. Então, para eu ter uma solução saturada a 40 graus Celsius, eu coloco quantos gramas de nitrato de potássio? 60 gramas. 60, que é o máximo. Se passar disso, eu vou ter uma solução saturada com um corpo de fundo, de chão, enfim. Agora, terceira pergunta. Tá, eu coloquei 60 gramas lá. Tá, a 40 graus, beleza. Só um momento. Em 60 graus, aqui é 60, tá, gente? Tá errado. Aliás, é 50 mesmo, desculpa. Em 50 graus, dissolve quantos? 80, ok? E em 40 graus, dissolve quantos? 60, que vocês já me responderam. Agora aqui, ó. Se resfriarmos uma solução saturada, ou seja, em 50 graus Celsius, tem 80 gramas de soluto, ok? Que ela está saturada.
Se a gente reduz a temperatura de 50 para 40 graus, teremos um corpo de fundo igual a 20 gramas de nitrato de potássio. Concordam? Porque, ó, se 50 dissolver 80 e eu reduzir para 40, qual a diferença de 60 para 80? 20. Conseguindo enxergar aí? Aham, então eu vou pegar o número e diminuir, né? O Isso, número anterior. acompanhando o Tá. gráfico aqui. Então eu vou ter um excedente aqui, tá vendo? Ó, de 20 gramas, que é o que ele está falando aqui, que é a diferença de 60 para 80, nesses dois casos. Em 50 graus Celsius dissolve 80 gramas e em 40 graus Celsius 60 gramas. Se ocorre essa redução de temperatura, esse quadrante aqui, ó, eu vou diminuir de 80 para 60. Então eu vou ter 20 gramas de corpo de fundo lá formados, o precipitado, que alguém me perguntou mais cedo aí. Ok? Aham, entendi. 200 gramas de água, ou seja, o dobro, ok? A 40 graus Celsius dissolve no máximo 120 gramas de nitrato de potássio. Vamos supor que é proporcional. Então, se 100 gramas dissolve 30, por exemplo, aqui, ele falou que é 40, né? Então, a 40 é 60, perdão. Se 100 dissolve 60, 200, que é o dobro, vai dissolver o dobro de 60, que é quanto? 120, né? E 300, 180. 400, 240. 50 gramas de água vai dissolver quanto de nitrato de potássio? A metade. Essa é a metade disso aqui, né? De 60. Então, se 100 dissolve 60, 50 dissolve quanto? É de 3 aí. Calma aí, professor. 100 gramas de água dissolve 60 de nitrato de potássio, 50 vai dissolver quanto? 50 gramas de água vai dissolver quantos? Na metade? Qual a metade de 60? 30. Então, 30 mais 30 é 60. Isso, porque é metade, exatamente. Então Aham, é tudo proporcional. Beleza? aham, tranquilo. Pessoal, alguma pergunta? Que acho que esse é o último slide antes dos exercícios. Vamos fazer esse primeiro aqui. Eu vou deixar esse material. Professor, Quem falou? Deixa eu voltar aqui. é, Quem falou? então os gráficos não vão mudar, vai ser endotérmico, exotérmico para soluções insaturadas, saturadas, Sim, supersaturadas. o Não vai gráfico mudar mesmo o estágio? o gráfico é independente. A questão de ser exotérmico e endotérmico independente da quantidade fixa, né, de quantidade de soluto. Se o gráfico estiver subindo, é uma solução endotérmica. Se estiver descendo, isotérmica, ok? Em relação, porque é os valores de coeficiente que estão ali. Então, independe da quantidade de soluto ou de solvente, porque o que está variando ali é o coeficiente, ok? Teve uma coisa da sua segunda pergunta que eu perdi, segunda parte. Tem como repetir, Ludmila? Não, mas deu pra entender. Tá, é porque Era só para saber se as soluções sendo estável ou instável, o gráfico ia ter mais Ah, tá. outro tipo de gráfico. O gráfico ele vai te indicar pelo valor de coeficiente se, em um exemplo, a solução é saturada ou insaturada ou supersaturada. Igual, voltando naquele exemplo anterior, só um momento. Então, isso aqui. Então, por exemplo, sei lá, a 40 graus Celsius, o nitrato de potássio, o cloreto de potássio, vou fazer de outro aqui. Dissolve 60, né? Tá vendo aqui? 60 gramas a 40 graus Celsius. 60 gramas de cromato de potássio são dissolvidos em água. Então, por exemplo, se eu colocar em água 40 graus Celsius 80 gramas de cloreto de potássio, que é aqui, eu já vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Então, é isso que você vai enxergar. Pelo valor de coeficiente, você consegue determinar isso aí. Entendeu? Mas quem vai dar o valor de coeficiente naquela temperatura é o gráfico. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, se tiver 20 aqui, é uma solução insaturada. Entendeu?
deu pra entender, Então, obrigada. mas o coeficiente você identifica no gráfico do jeito que a gente fez no exercício desse exemplo aqui, ó. Beleza? Os pontinhos pretos aqui é o valor do coeficiente em determinada temperatura. É a partir dele que você determina se a solução é saturada, supersaturada ou insaturada. Bora fazer o primeiro exercício. Vou deixar esse material lá depois no Google Sala de Aula. Aí vocês fazem o restante, que é esse aqui e esse aqui, tá? Dos dois últimos slides, os exercícios dos dois últimos slides. Bora fazer isso aqui para fixar. PUC do Rio. Observa a figura ao lado, que representa a solubilidade em gramas por 100 gramas de água de 3 sais inorgânicos em determinada faixa de temperatura. Vocês veem aqui que não tem um valor específico de temperatura, valores, só no eixo X temperatura e no eixo Y solubilidade também sem valores. Então vamos ver o que ele pergunta aqui. Identifica a afirmativa correta. Bora lá. A solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura? Sim, né? Dos 3? Não, Só do primeiro. só do primeiro, as duas que é últimas isotérmico. diminuem. Porque o segundo, pro iodeto de potássio, o cai aqui. Porque pro segundo não tem alteração e pro terceiro tá descendo, né? Então lá tá errado. B. O aumento de temperatura favorece a solubilização do sulfato de lítio? Não. Sulfato de lítio é o último. O aumento da temperatura desfavorece. Para cima favorece, para baixo dificulta. Então ele está dificultando a temperatura. Aqui, ó. O aumento de temperatura está dificultando a solubilidade. Porque isso aqui é uma reação exotérmica do sulfato de lítio. Para o cloreto de potássio é indo e para o cloreto de sódio vai depender, porque é bem estável. Né? C. A solubilidade do iodeto de potássio, que é o primeiro aqui, é maior que a solubilidade dos demais sais na faixa de temperatura dada. Sim. O que você vai isso? O que você vai comparar aqui? Se tem algum momento se a linha vai ser inferior às outras duas. Como não tem, tá vendo? Ó, ele sempre vai ser o quê? Superior em qualquer faixa de temperatura aqui, embora não dá. Mas nessa faixa aqui ele sempre vai ser superior. Então a resposta correta é a letra C. Ok, vamos ver as outras. A solubilidade do NaCl varia com a temperatura? Eu acho Não, que não, porque ela é estável, né? É paralela. Quando for paralela ao eixo X, é porque não está variando a solubilidade. Não tem variação no eixo Y. Então, se não tem variação, ela é o quê? Estável. Se ela é estável, ela não varia. Se ela não varia, a letra D está errada. Beleza? Isso aí. A solubilidade de 2 sais diminui com a temperatura. não, porque o primeiro não diminui, o segundo é estável, só o terceiro diminui. E só um sal, né? O sulfato de lítio. Isso aí. Tá certíssimo. Beleza, pessoal? Então, de gráfico, vocês estão entendendo bem. Aí vocês tentam fazer, eu vou mandar esse material no Google Sala de Aula, acho que hoje à tarde, eu aviso no grupo. Aí vocês fazem a 50 e a 51, beleza? A 51 não é só gráfico, tá? Tem exercício de mol por litro, de molaridade, de concentração comum. Aí vocês fazem um caderninho de vocês aí para fixação, beleza? Antes das férias de preferência. Aí eu vou deixar hoje à tarde, lá no Google Sala de Aula. Tranquilo? Ok. Tá bom. Alguma dúvida antes de encerrar? Não, Não, eu até gostei desse conteúdo, eu achei ele um pouco fácil de entender. Beleza, é bem facinho, cai muito em vestibular também. Gráfico é o que mais cai em vestibular. ô professor, só sobre o vestibular de domingo, é que eu tinha te perguntado sobre os horários, lembra? Ontem. Vocês entraram no site? Então, em três que eu ia te falar. E aí tá dividido em grupo, então cada pessoa tem o horário, tá em um grupo e cada grupo tem um horário limite pra entrar. Acho que é para evitar Aí tem- aglomeração, né?
Por isso que eles fizeram isso. provavelmente. E aí já saiu o local e o horário pra entrar. O meu, pelo menos, né? Então quem for fazer a prova do PAS já entra no site, verifica o local de prova e vá no local de prova caso você não conheça para ver o tempo que você gasta para chegar lá, beleza? Antes, né? Um dia antes da prova. Então, pessoal, isso aí, vou encerrar a gravação agora.